Olá, criatura divina! Olha nós de volta! Espelho, espelho meu, existe alguém mais descabelado do que eu? Gente, não é essa a frase, tá? A frase que eu quis trazer é: espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? Quem nunca ouviu falar, né? Lá do conto da Branca de Neve, a Rainha Má, né? Lá dos contos da Disney. Gente, hoje eu tô com meu chazinho, que hoje tá friozinho. Gente, essa frase tem um profundo significado cultural e simbólico. A pergunta da Rainha Má é a representação máxima da vaidade e da inveja. Ela não apenas se preocupa com a própria beleza, mas busca a confirmação absoluta de que é superior a qualquer outra pessoa. O espelho, neste contexto, é o objeto que, por ser mágico, é a única fonte de verdade que ela aceita. A crise se instala quando o espelho revela uma verdade que ela não quer ouvir, que Branca de Neve é a mais bela. O espelho mágico atua como uma espécie de consciência implacável. Ele não mente, mas reflete a realidade, forçando a rainha a confrontar o fato de que o tempo passa e a beleza física, se vai. Em uma leitura mais psicológica ou moderna, a frase e a ação de consultar o espelho também são usadas como uma metáfora para busca por validação externa. A dependência da rainha do espelho simboliza a necessidade de ter a própria identidade ou valor confirmados por fatores externos. O autoconfronto trazido ali pelo espelho nos obriga a encarar quem realmente somos, para além das máscaras ou ilusões. Essa frase ela continua sendo amplamente referenciada e adaptada, em diversas obras, sempre evocando os temas de beleza, ego e busca incessante por superioridade. Aí tem toda a história lá que ela vai... Nossa, enfim, vocês conhecem. Gente, quem nunca ficou meio assim ao ouvir sobre si, qualquer coisa sobre si que não gostou? Às vezes é cada pergunta que a gente faz pro outro, esperando obter a resposta que desejamos, e de repente vem outra e ficamos de bico, Na sociologia tem um carinha lá, o Erving Goffman, se não me engano, tá? Ele traz um modelo dramatúrgico. Ele fala sobre a maneira como os indivíduos se apresentam e se comportam publicamente. Ele traz ali a fachada, que é a máscara social que usamos para criar uma determinada impressão em outras pessoas durante as interações cotidianas. Para ele, a vida é como um teatro, onde todos somos atores em um palco, gerenciando a impressão que causamos na plateia. E como a gente gosta de representar. Tá aí as redes sociais que não me deixam mentir, Mas vamos lá. Goffman, ele define a fachada como o equipamento expressivo de tipo padronizado e fixo que o indivíduo utiliza intencionalmente ou inconscientemente durante sua representação social. É tudo aquilo que ajuda a definir a situação e o papel em que está sendo desempenhado. Gente, vale a pena dar uma conferidinha nesse trabalho. Eu não vou adentrar, muito nesse assunto, pois ele é extenso demais, O que eu gostaria de pontuar aqui é a parte em que ele fala das regiões, especificamente a dos bastidores, ou região da retaguarda, que ele chama de back region,
que é onde a fachada é relaxada e o indivíduo pode se preparar para a próxima atuação. É o lugar onde ele pode ser ele mesmo, sem a necessidade de gerenciar a impressão, já que a outra região, né, que ele menciona lá, é o palco, onde nos apresentamos. Jung, um outro querido, gente, eu amo tanto Jung, eu queria ter vivido na época dele, mas enfim, voltando, porque eu queria falar. Ele traz lá na psicologia analítica, ele traz conceitos semelhantes à fachada social que nos ajudam a entender a dualidade da personalidade humana. A persona vem lá do latim, máscara. É o arquétipo que representa a fachada pública do indivíduo. É a parte da personalidade que escolhemos mostrar ao mundo, composta por quê? Pelos traços de caráter, comportamentos que são socialmente aceitáveis ou exigidos pelo nosso papel. A persona é fundamental para a adaptação social, tá? Outra coisa que Jung traz é a sombra. É o lado da personalidade que a pessoa esconde do mundo e até de si mesma. Ela contém todos os traços, impulsos e desejos que a sociedade ou o próprio indivíduo considera inaceitáveis, inferiores ou obscuros. Agressividade, inveja, orgulho, soberba, enfim, fraquezas ali, né? A sombra é, em muitos aspectos, o oposto reprimido da persona, da fachada. Quando a manutenção da fachada se torna excessiva e desconectada da realidade interna do indivíduo, a psicologia fala em viver de aparência. Nesses casos, a pessoa busca o quê? Mascarar a realidade, esconder circunstâncias indesejadas, falhas ou defeitos. Projetar uma realidade idealizada. Criar uma imagem que representa o que ela gostaria de ser, mas ainda não é. Status, riqueza, felicidade. A vida baseada em uma fachada rígida pode levar à superficialidade, à falsidade, né, a um profundo sentimento de inautenticidade. Sabe por quê? Porque o indivíduo negligencia seu mundo interior em favor da validação externa. Resumindo, a fachada é um mecanismo social e psicológico necessário para a interação. Mas o desafio, gente, para o ser humano é manter um equilíbrio saudável entre a máscara que veste para o mundo e o eu autêntico que reside por trás dela. Esse é o lance. Quem gosta de astrologia é o tal do signo solar, o signo central e seu ascendente. O signo solar é a representação do eu autêntico, da sua essência. E o ascendente é como eu me mostro para o mundo. Olha, tantas coisas falando a mesma coisa, né? Isso é bem bacana. Desconstruir a fachada social ou persona, integrar o lado sombra são passos cruciais para o processo de individuação. E para alcançar uma vida mais autêntica. É importante, gente, notar que a fachada não precisa ser totalmente destruída, mas sim flexibilizada e posta a serviço do seu eu verdadeiro. Em ambas as visões ali, né, tanto Goffman quanto Jung, eles mostram que a fachada não é inerentemente má. Ela é necessária para a convivência social e se origina principalmente por 3 razões. Uma delas, a adaptação social. A fachada é o mecanismo que permite... Vocês estão ouvindo as maritacas, né? De vez em quando vem umas maritacas aqui, gente, roubar minha jabuticaba, tá?
Enfim, voltando, né? A fachada é um mecanismo que permite a você se encaixar, ser aceito, funcionar dentro das normas de um determinado grupo ou contexto, lá no seu trabalho, lá na família, amizades, né? O ser humano é um ser social, não é uma ilha. Uns mais, outros menos, mas ninguém consegue viver isolado por toda a sua vida. Dá uns pane aí no sistema. Lá no filme Náufrago, com Tom Hanks, se não me engano, é isso. Ele mostra uma experiência assim, onde ele ficou ali numa situação, né, difícil ali por muito tempo, e ele teve que inventar um amigo para ele sobreviver àquela situação. Ele pegou uma bola de futebol, desenhou um rosto ali, né, com sangue ali que ele tinha se machucado, né, e começou a conversar com a bola. Chamou ele até de Wilson, que na verdade é a marca, né, da bola americana. Criatividade, né, enfim. Mas ele ficou ali conversando com o Wilson, o famoso Wilson, né. Quem não assistiu, vale a pena. Tem gratuito lá no Mercado Play, tá? Segunda razão, gestão de impressões. Indivíduos são sensíveis à forma como são vistos. A fachada é usada para controlar as informações que os outros recebem sobre você, assegurando que eles reajam da forma desejada ou esperada. Por exemplo, vestir-se formalmente no trabalho é um componente da fachada que define seu papel e garante um certo tratamento. Terceira razão, defesa do ego. A persona, né, a nossa fachada, atua como uma barreira protetora do seu ego, filtrando o que é revelado para o mundo e escondendo os aspectos que podem levar à rejeição, à humilhação, ao abandono, algumas feridas emocionais, tá? Fraquezas, impulsos não polidos que formam a sombra. A fachada, ela se torna problemática quando se torna excessivamente rígida e se confunde com a identidade real, fazendo com que você acredite ser aquela máscara. Aí é que tá o X da questão. Aí a porca torceu o rabo, como dizia minha avó, né? A questão da identificação. Quando eu represento tanto que depois não sei nem mais quem eu sou. Tem até aquela frase famosa. Será que eu... Como que é? Do monge? Será que eu sou um monge que sonhou que era uma borboleta? Ou sou uma borboleta que sonha ser um monge? E aí, Zé, como desidentificar? Desidentificar, não sei nem se essa palavra existe, gente. Mas enfim, vocês entenderam. Como ir desconstruindo a fachada? Esse processo é, na verdade, um movimento de flexibilização e autonomia que permite que seu verdadeiro eu brilhe através da máscara. Na prática, é assim, ó. Vocês vão pegar lápis, papel, caneta aí. O que for mais fácil, tá? Primeira tarefinha. Reconheça a máscara e seus papéis. Identifique os diferentes personagens que você atua em diferentes ambientes. Tem lá o profissional sério, o filho obediente, o amigo brincalhão, né? A mãe superprotetora, enfim. Segunda tarefinha. Você tem que se perguntar como eu tenho que me comportar aqui. E aí fazer um paralelo com como eu gostaria de me comportar. Como eu realmente gostaria, tá? Depois me contem se deu muita ou pouca divergência, tá? Vocês podem me contar lá no grupo, lá nos encontros que a gente tiver, tá? Isso vai ajudando aí no processo, compartilhar. Terceira tarefinha. Acesse os bastidores, região da retaguarda. O que é isso? Reserve tempo e espaço onde você possa liberar as emoções e comportamentos que ocultam no palco. Isso pode ser na solidão, você consigo mesmo, né? Com um terapeuta
ou com amigos íntimos de total confiança, aqueles, sabe, irmãos mesmo, aquele que virou família, sabe, que você pode contar que matou alguém e ele te pergunta assim, como que a gente vai, onde a gente vai enterrar o corpo? Brincadeiras à parte, mas tem esses amigos assim, sabe? É importante a gente ter. 4. Pratique pequenas incongruências. Como assim? Comece a introduzir lentamente na sua fachada pessoal elementos que são mais autênticos, mas que antes você temia mostrar. Por exemplo, expressar uma opinião sincera em um ambiente formal onde você costumava ficar em silêncio. 5ª tarefinha. Assuma a responsabilidade pela sua performance. Entenda que você escolhe conscientemente ou não o que mostrar. Por exemplo, o fundo aqui do vídeo. Eu escolhi o que mostrar. Eu não vou ficar mostrando minha geladeira, meu quarto, né, gente? Toalha pendurada. Não, né, gente? Eu escolho o que mostrar. Então, assim como a gente faz em alguns casos, a gente pode trazer para a vida também, tá? Ao invés de se sentir forçado pela máscara, comece a escolher a máscara mais alinhada com seus valores internos. Vamos falar um pouquinho agora de como trabalhar o lado sombra. Ai, a jornada da integração. Ai, gente, maravilhosa. Ai, Jung, né? Já falei, né? Ai, eu sou tiete do Jung. Enfim, todo mundo adora o Freud. Eu adoro o Freud também, tá, gente? Mas assim, minha predileção por Jung. Mais bonito, mais... enfim. Mentira, mas mais bonito. O lado sombra. Jung traz lá, na psicologia dele, o inconsciente pessoal que contém o que foi reprimido, bom ou ruim, tá? O objetivo não é destruir a sombra, porque tudo quer ser amado, acolhido e respeitado. O objetivo é integrá-la à sua consciência. A integração da sombra é a primeira e essencial etapa do processo de individuação. Quem nunca viu o símbolo Yin e Yang? Lá, né, o branco, o preto, junto, aí tem uma bolinha branca aqui do branco, uma bolinha preta aqui do outro lado preto, né? É sobre isso, meu povo. É sobre integração, 2 lados da mesma moeda, né? Aí começam umas coisinhas assim, eu vou tirar essa parte aqui porque é azedo demais, é amargo demais, esse aqui é lá, enfim, né? Mas assim, você já comeu algo bem doce e falou, misericórdia, eu preciso de um salgado, ou de uma água, ou de alguma coisa, porque tá muito doce. Pois é. Se cada um fosse uma única coisa, ia ficar difícil de engolir. Nós somos essa mistura de sabores mesmo, meu povo. É tudo isso junto, misturado. Uns mais apimentadinhos, uns mais doces, outros mais azedinhos, outros meio amargos e por aí vai. Vou parar por aqui porque até me deu fome. Enfim, tô com meu chá, pelo menos, né? Mas continuando. Vamos falar um pouquinho de como a gente pode trabalhar melhor isso. Reconhecimento e tomada de consciência na prática. Identifique suas projeções. O aspecto mais direto de ver sua sombra é notar o que você mais detesta nos outros. Se você é excessivamente crítico com a arrogância de alguém, pode ser que sua sombra contenha a sua própria necessidade reprimida de poder ou autoafirmação. Observe suas reações desmedidas. A sombra, ela tende a aparecer quando agimos de forma ilógica, irracional, desmedida ou automática. É aqueles momentos, gente, em que a gente perde a cabeça. Quem nunca já teve isso? Isso é a sombra. O que provoca essa reação fora de si geralmente aponta para um complexo não resolvido na sombra.
Preste atenção aos seus sonhos. A sombra se comunica através de fragmentos, emoções, figuras nos sonhos. Manter um diário de sonhos pode ser uma ferramenta valiosa, pois o inconsciente tenta compensar o desequilíbrio da consciência. Isso lá no Planner Roda da Vida, eu vou trazer um pouquinho mais sobre isso, tá? Segunda etapa, aceitação e diálogo interno. Aceite o lado inferior. Não é inferior coisa nenhuma, gente. É só um outro lado, tá? Aceitar a sombra é aceitar que você não é o eu polido, impecável que o ego tenta criar. É encarar com coragem e amor as partes primitivas, inadaptadas e desajeitadas que foram banidas, tá? Por exemplo, vocês estão me vendo aqui, bonitinha, arrumadinha, maquiadinha. Eu fico assim 24 horas? Claro que não, né? Então, dialogue com a sombra. Em vez de combatê-la, crie um diálogo interno. Pergunte à sua sombra, simbolicamente, né? O que ela precisa expressar, que energia ela carrega e o que ela tem de positivo que a convenção proibiu. Muitas vezes, a sombra contém energias vitais e talentos ocultos, como criatividade não exercida ou a capacidade de estabelecer limites. Gente, parece coisa de doido, mas é terapêutico você aprender a reconhecer o que você está sentindo naquele momento. Por exemplo, eu tô sentindo um negócio aqui. O que é isso? É raiva? É medo? É tristeza? O que é? Aí você nomeia. Internamente, tá? Não vai ficar falando por aí. Internamente. E aí você pergunta, mas é medo, tá? Mas medo do que eu tô sentindo? Por que esse medo? Medo? Por que você tá com medo? O que originou medo? E vocês vão começar a perceber que a resposta vem. Ai, por causa disso, é por causa daquilo. Ai, porque o outro me olhou assim. Ai, porque o outro fez aquilo, fez não sei o quê. Gente, parece loucura, mas é terapêutico demais, tá? E tem essa parte de falar sozinho e tem a parte de falar com o terapeuta também, né? Que ajuda com um amigo ou com uma família também. Bom, cada um no seu. É zoiar as coisas com zóio bom. Zóia com zóio bom, diz um ser que me acompanha. Zóia com zóio bom, filha. Por exemplo, a raiva tem a sua polaridade mais prejudicial quando desconto ela nos outros, falando tudo que der na telha, né? Independente do que o outro vai achar, né? O famoso na hora da raiva. Tem até uma música sertaneja sobre isso, né? Que é foi na hora da raiva, na hora da raiva. Eu não sei cantar, eu não sei o resto da letra, é melhor parar por aqui. Mas acho que vocês conhecem. Essa é a manifestação da sombra. Porque por muitas vezes a gente foi reprimindo aquele sentimento, aquela raiva, que nem uma mola, gente. E tudo tem limite. Chega uma hora que não dá mais para reprimir. E aí acontece o movimento inverso. Tem até uma lei na física que fala um pouco disso, que é a lei de Hooke. Acho que é a lei de Hooke. Se eu estiver errada, depois vocês me corrijam, tá? Mas é a lei de Hooke. O que ela faz? Ela estabelece ali uma força elástica, né? Ela estabelece que a força... Ai, como que era, gente? Vamos ver se eu lembro. Ela estabelece que a força elástica é diretamente proporcional à deformação da mola e atua no sentido oposto a ela. Isto é, a força exercida pela mola, também conhecida como força restauradora, é sempre contrária à direção da deformação. Então é assim, ó, se você estica a mola, ela puxa de volta. Ela faz uma força de puxar de volta. Se você comprime a mola, ela faz uma força de empurrar de volta. As nossas emoções são como a mola. Orgulho demais é arrogância, se achar superior aos outros. Orgulho de menos é baixa estima, depreciação, vitimismo, se achar menos que os outros. Terceiro, integração e ação consciente. Canalize a energia. Uma vez reconhecida a energia da sombra, pode ser canalizada de forma construtiva.
Se a sombra carrega muita agressividade, por exemplo, eu peguei a raiva, né, como tema central, eu já percebi. Depois eu vou trabalhar tristeza, medo, tudo, mas eu peguei a raiva porque é um dos mais nítidos no dia a dia, né? Então é isso. Então, se a sombra ela carrega muita agressividade, por exemplo, ela pode ser transformada na capacidade de lutar por seus objetivos ou de defender o que é justo em vez de explodir em brigas. O trabalho com a sombra pode ser extremamente desconfortável e difícil de ser feito sozinho, pois o ego resiste, a famosa resistência. Eu, tu, eles, nós, vós, todos. Por isso é que a gente sabe que tem que se alimentar bem, a gente sabe que tem que fazer exercício, a gente sabe que tem que cuidar da saúde, que tem que cuidar do emocional, que tem que cuidar do mental, que tem que cuidar da energia, mas tem uma resistência, eu não quero, mas eu preciso, mas eu não quero, mas eu preciso. Resistência, gente, todos nós, tá? Mas existem muitas maneiras de se trabalhar. Por exemplo, dançar, cantar, pular, exercitar, se expressar através das artes, arrumar a casa, fazer aquela faxina física, mesmo pegar, sabe? Se movimentar, né? N caminhos, da terapia à academia e vice-versa. Vocês acham por que os ciganos e gregos quebram pratos quando estão com raiva? Quando tem uma briga? Isso é canalização de energia. Domingo nós vamos trabalhar isso, a canalização de energia. Vai ser na prática, ao vivo, sem replay. Quero ver se você vai estar lá. Olha lá, hein? Meu povo, desconstruir a fachada e trabalhar a sombra é um ato de coragem. Isso requer energia para que o movimento seja feito. Por isso, eu já trouxe no primeiro vídeo uma energia poderosíssima e tenho falado ao longo dos outros vídeos mais a fundo sobre ela e sobre outras que a gente vai trabalhar. Mas essa do primeiro vídeo, essa é a primeira que vamos trabalhar aqui nesse domingo. É um movimento de sair da vida baseada na aprovação externa para uma vida guiada pela autenticidade interna, pela integridade, que nada mais é do que penso, sinto, manifesto. Tudo integralizado, congruente, alinhados, integrados. Isso é ser íntegro. Quando todos os meus corpos estão alinhados, né? Corpo mental, emocional, corpo físico, corpo energético, corpo espiritual. Quando tudo isso está alinhado, eu sou íntegro. Eu penso, sinto e manifesto exatamente tudo que eu pensei e senti. É o que vocês vão ver de uma pessoa íntegra, né? Você consegue identificar em que área da sua vida sente que a sua fachada está mais pesada ou mais distante do seu verdadeiro eu? É um outro exercício que dá para fazer. Vai fazendo esses exercícios para trabalharmos na meditação de domingo, tá? Muito importante, gente. E se perdeu algum vídeo, vai lá, retoma que ainda dá tempo, tá bom? Até a próxima. Beijo!